Lição 25. O dom de línguas. Texto bíblico, Marcos 16, do 15 ao 18. Verdade central. As variedades de línguas são a expressão vocal por inspiração do Espírito Santo em idiomas desconhecidos pelo indivíduo que fala, não compreendidos por ele, nem necessariamente sempre entendidos por quem os ouve. Nosso estudo nos leva agora ao que as Escrituras classificam como variedade de línguas, em 1 Coríntios 12, 10. Literalmente, esse trecho diz a variedade de línguas. Seria, portanto, aceitável dizer vários tipos de línguas. A variedade de línguas são a expressão vocal por inspiração do Espírito Santo, em idiomas desconhecidos pelo indivíduo que fala, não compreendidos por ele, nem necessariamente sempre entendidos por quem os ouve. Falar em línguas estranhas não está ligado à capacidade linguística, nem tem coragem na mente ou no intelecto humano. É um prodígio vocal. O dom de línguas é o mais destacado das três capacitações espirituais da expressão vocal ou de inspiração. O dom da profecia, diversos tipos de línguas e a devida interpretação. Isso, no entanto, não significa necessariamente que o dom de línguas seja o melhor, mas é o mais destacado por várias razões. Porque as línguas recebem destaque em certos círculos. Uma pergunta frequentemente feita por alguns dos nossos amigos denominacionais é: por que vocês, do Evangelho Pleno, dão tanto destaque ao dom de línguas? A resposta é: não o damos. Há várias razões pelas quais parece que damos tal destaque. Primeiro, sempre recebemos perguntas a respeito das línguas e por isso somos obrigados a debater o assunto. Segundo, falar em línguas sempre é manifestado quando as pessoas são batizadas no Espírito. Terceiro, essa expressão vocal em uma assembleia pública é o menor dos dons e é, portanto, mais amplamente distribuído e usado. 4. O dom de línguas e da interpretação são específicos desta dispensação. Vemos todos os demais dons do Espírito com operação no Antigo Testamento. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, a fé especial, as operações de milagres, os dons de curas e profecia. No ministério de Jesus, vemos todos os dons do Espírito em operação, executando-se excetuando-se as línguas e interpretação. Esses são os próprios da dispensação em que vivemos. Por isso são mais utilizados. Quinto, Paulo dava destaque ao dom de línguas. A razão é que naqueles tempos, assim como agora, o falar em outras línguas era um assunto que causava muitos maus entendidos. Línguas, um sinal sobrenatural. Jesus prometeu em Marcos 16:7, e estes sinais seguirão os que crerem, falarão novas línguas. Certo pregador, esforçando-se por explicar essa expressão, comentou: isso significa simplesmente que quem antes dizia palavrões e contava mentiras e piadas sujas já não fazem assim. Fala com uma nova língua. Esse argumento, no entanto, é um pouco fraco, porque ao lermos trecho inteiro, vemos que todos os sinais mencionados por Cristo são sobrenaturais. Marcos 16, 15 ao 18, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Qualquer pessoa inteligente não duvidaria que, se 4 desses sinais são sobrenaturais, o quinto também seria. Logo, uma das razões pela qual falamos em línguas é porque, segundo Jesus, esse é um sinal que acompanhará aqueles que creem. É uma evidência bíblica, ou seja, prova do batismo no Espírito Santo. Certo pregador discordou disso, dizendo: João Batista estava cheio do Espírito Santo e não falou em outras línguas. Os profetas do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo, mas nunca falaram em línguas. Respondi: é certo, mas nós não estamos vivendo na antiga aliança. O que acontece naquele tempo é um exemplo para nós hoje. Desejamos a operação do Espírito em nossa vida, segundo a dispensação em que vivemos. Precisamos, portanto, começar a pensar em Atos dos Apóstolos. Não podemos voltar à antiga aliança porque não estávamos vivendo naquela época. João Batista era um profeta segundo esse período, por isso Cristo disse a respeito dele:
Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Mateus 11:11. Nesta dispensação, temos o melhor concerto estabelecido em melhores promessas, Hebreus 8:6, e especialmente no que diz respeito ao Espírito Santo. Línguas, um dom devocional. Precisamos dar ênfase às línguas por serem basicamente um dom devocional. Quando Paulo escreveu aos irmãos em Corinto, dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós, em 1 Coríntios 14:18, estava explicando-lhes o propósito das línguas e qual seria para eles a vantagem de falar no idioma dos anjos. Falar em línguas é primeiramente um dom devocional a ser usado em nossa vida de oração, no louvor e na adoração de Deus. Paulo ensinou-lhes que apenas uns poucos cristãos serão usados no que chamaríamos de ministério público das línguas. O porquê ele indagou em 1 Coríntios 12:30. Falam todas diversas línguas? Alguns tiram essa expressão fora do seu contexto e dizem: falar em outras línguas não é para todos, podemos receber a plenitude do Espírito sem falar desse modo. Devemos lembrar-nos, no entanto, que a explicação de Paulo refere-se ao dom ministerial das línguas, pois começou dizendo: e a uns pôs Deus, a igreja, primeiramente apóstolos e etc. No versículo seguinte, Paulo pergunta: porventura todos são apóstolos? E a resposta óbvia é não, mas aqui o apóstolo escreve a respeito do ministério público. Não devemos nos preocupar demais em ministrar em línguas e interpretá-las. Devemos nos ocupar primeiramente em mantermos esse dom no lugar que pertence, como devocional para nos auxiliar na oração ao Senhor. Howard Carter afirmou: não devemos esquecer-nos de que o falar em outras línguas não é somente uma evidência inicial da presença do Espírito Santo em nós, como também é uma experiência contínua durante o restante da nossa vida para ajudar na adoração a Deus. É um rio corrente que não deve secar, para enriquecer a nossa vida espiritual. Parece-me que Paulo quis declarar que nunca usava línguas estranhas em público, pois escreveu: dou graças a meu Deus porque falo mais em línguas do que vós, todavia, da igreja. Em 1 Coríntios 14:18-19. Isso pode indicar que Paulo falava em línguas, mas não o fazia na igreja. Ele continuou: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência para que possa também instruir aos outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O dom de línguas não é para ensino nem pregação. Se eu fosse falar em línguas no púlpito durante 1 hora em vez de ensinar, de modo algum edificaria a congregação, edificaria a mim, mas não os meus ouvintes. Logo, é mais proveitoso ensinar em idioma conhecido na igreja. Paulo, no entanto, não estava fazendo pouco caso das línguas quando observou: eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. Ele estava apenas distinguindo entre o uso particular e o público do dom de línguas. Em outras palavras, o apóstolo diria: vocês tirariam mais benefícios só daqueles 5 palavras em idioma conhecido do que de 10.000 palavras que falassem outra língua. Línguas no ministério público. Deus poderá usar algumas pessoas em expressões vocal pública em línguas, mas esse é um dom que não é para todos. Os coríntios estavam enganados quanto a isso, e nós frequentemente fazemos o mesmo. Ao tratar acerca do ministério público em línguas, Paulo advertiu: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3, por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Em 1 Coríntios 14, 27 e 28. Em grego, as palavras 2 e 3 são pronomes pessoais. Paulo estava simplesmente enfatizando que não mais de 2 ou 3 pessoas deviam falar com a língua estranha no culto. No versículo seguinte, exemplificou: e falem 2 ou 3 profetas. É possível que estejam presentes mais profetas que queiram falar, mas em um só culto apenas 2 ou 3 deles devem ministrar. É necessário ter o cuidado de andar muito cuidadosamente do Senhor. Precisamos permanecer receptivos diante dele e termos de reverência nas questões espirituais. E além disso, temos de convidar o Espírito de Deus a operar na nossa vida. Texto para memorizar. E estes sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas.